Servi o café da manhã. Meu filho jogou tudo na lixeira. Isso está podre. Para que você serve, velha inútil? Minha nora riu. Eu limpei a mesa em silêncio. Umas 3 horas depois, o banco ligou para eles. E o que o banco disse deixou eles em pânico. O cheiro do café recém-passado ainda preenchia a cozinha quando tudo começou. Eu tinha acordado cedo, como sempre, antes mesmo do sol despontar atrás das montanhas que cercavam o bairro. Preparei tudo com carinho. O pão quentinho que eu mesma tinha assado no dia anterior, ovos mexidos como meu filho gostava quando era pequeno, frutas cortadas com cuidado e o café forte, aquele que sempre fez parte das nossas manhãs. Mas naquele dia eu entendi que algumas memórias não salvam ninguém, elas apenas machucam. Rafael entrou na cozinha arrastando chinelos, com o rosto amarrado como se o simples fato de eu estar ali fosse um incômodo. Eu sorri, sem saber que estava prestes a ser esmagada. "Bom dia, meu filho", disse com a voz doce, como quem ainda acredita que carinho pode curar tudo. Ele olhou para a mesa posta, para o pão, para os ovos, para as frutas, para mim. E então, com um gesto rápido, violento, cheio de desprezo, empurrou tudo para a lixeira. O barulho dos pratos quebrando ecoou dentro de mim como vidro estilhaçando no peito. "Isso aqui está podre. Você não serve para nada, velha inútil. Velha, inútil, podre." As palavras ficaram circulando dentro da minha cabeça como moscas presas numa sala fechada. Antes que eu pudesse reagir, Júlia, minha nora, apareceu na porta. Ela cruzou os braços, inclinou a cabeça e disse contendo o riso: "Maristela, a senhora devia parar de tentar. É vergonhoso." Eu senti meus olhos arderem, mas engoli o choro. Eu sempre engoli. Em silêncio, peguei uma vassoura. Comecei a limpar os cacos de porcelana no chão, e eles continuaram conversando como se eu fosse invisível, como se eu fosse apenas um móvel da casa, como se eu não fosse a mãe, a mulher que dedicou a vida inteira àquele homem que agora cuspia na minha existência. Enquanto varria, senti uma pontada forte na lombar. Respirei fundo. Continuei. Ninguém percebeu. Às 11 da manhã, eles estavam sentados na sala, mexendo no celular, rindo de vídeos que eu jamais entenderia. Eu ficava ali por perto, tentando não atrapalhar, tentando não existir demais. Foi quando o telefone da casa tocou. Um toque curto, firme, insistente. Rafael atendeu com desdém. "Alô? É o banco? Fala logo, tô com pressa." E então, o rosto dele mudou. Primeiro, empalideceu. Depois ficou vermelho. Depois, as mãos começaram a tremer. "Como assim? Não! Isso é impossível! Deve ter algum erro!" Júlia se aproximou aflita. "O que houve, amor?" Ele colocou o telefone no viva-voz. A voz do gerente ecoou pela sala inteira. "Senhor Rafael, conforme avisamos nas últimas semanas, a conta conjunta com sua mãe passou por auditoria. E sentimos informar. Mas todos os recursos foram transferidos legalmente." Júlia cobriu a boca. Rafael gritou: "Transferidos para onde?" O gerente respondeu com firmeza: "Para uma aplicação em nome exclusivo da senhora Maristela. Ela retirou o dinheiro ontem, em espécie, e assinou os documentos pessoalmente. Não há nada mais em seu nome, senhor." O silêncio que se seguiu foi tão profundo que eu pude ouvir o tic-tac do relógio da cozinha. Júlia caiu no sofá. Rafael ficou sem ar. Eu estava de pé ao lado da porta, segurando um pano de prato ainda molhado. Eles me olharam como se estivessem vendo um fantasma, e eu apenas disse com calma: "Vocês destruíram meu café da manhã." Eles não sabiam que aquilo era só o começo. E a casa inteira, tudo o que eles acreditavam controlar, estava prestes a desmoronar. O silêncio depois da ligação do banco não era apenas estranho. Era um silêncio pesado, espesso. Um silêncio que parecia morder o ar. Rafael continuava parado, olhando para o nada, como se a própria alma tivesse sido arrancada de dentro dele. Júlia, por sua vez, me encarava como se eu fosse uma intrusa na própria casa. Uma intrusa. Eu, a dona da casa, a mulher que construiu cada cômodo, centímetro por centímetro, ao lado do homem que amei. Júlia levantou-se de repente, caminhando em minha direção com passos duros. "O que você fez?" perguntou com uma voz afiada. "Que história é essa de tirar dinheiro da conta conjunta? A senhora está ficando louca?" Eu senti um frio subir pela espinha, mas permaneci firme. "Eu tirei o que era meu", respondi sem elevar a voz.
Não é verdade, gritou ela. Essa conta era do Rafael. Você colocou seu nome só para fazer charme de mãe boa. Você não tem direito a nada. Eu a observei com calma. Senti um peso doce se estabelecer sobre mim, como se eu estivesse abraçando minha própria coragem depois de deixá-la guardada por anos. Júlia, você sabe muito pouco sobre mim, murmurei. Ela riu, debochada. Eu sei o suficiente. A senhora vive aqui de favor, vive às minhas custas, às custas do meu marido. Acha mesmo que pode tirar dinheiro assim do nada? Rafael finalmente reagiu. Mãe, disse com a voz embargada, por que a senhora fez isso? Foi a primeira vez em anos que ele me chamou de mãe, sem veneno na voz. Mas ainda assim, eu senti aquele mãe como uma punhalada no peito, por tudo o que ele tinha se tornado, por tudo o que eu permiti. Me aproximei devagar. Olhei nos olhos dele como quem vê uma criança perdida dentro de um adulto cruel. Porque vocês esqueceram quem construiu esta família, Rafael. E porque eu não vou mais deixar ninguém me chamar de inútil. Ele desviou os olhos. A vergonha ainda não tinha chegado nele, mas a confusão sim. Uma confusão que começava a abrir rachaduras na arrogância dele. O banco ligou novamente. O telefone tocou, vibrando sobre a mesa. Júlia correu para atender. Alô! A voz do gerente veio ainda mais firme. Senhora Júlia, estamos confirmando também que o imóvel... Pausa. Está registrado exclusivamente em nome da senhora Maristela. Não há nenhum direito de penhora ou contestação por parte de vocês. Júlia endureceu. Como é que é? O gerente continuou. A senhora Maristela realizou a retificação de matrícula há 6 meses. Tudo feito de acordo com a lei. A casa não pertence ao casal. Rafael arregalou os olhos, incrédulo. Essa casa é minha. Sempre foi minha. O gerente respondeu. Senhor, a matrícula antiga estava no nome do seu pai falecido. E ele deixou tudo para a dona Maristela. Pausa delicada. Não para o senhor. Rafael ficou imóvel. Júlia ficou muda. Eu respirei fundo e disse: Vocês achavam que eu era fraca? Pausa. Mas eu apenas estava quieta. Silêncio novamente. Mas agora era outro tipo de silêncio. Um silêncio de medo, de desestabilização, de queda. Rafael finalmente explodiu. Então é isso? A senhora esperou a vida toda para dar um golpe na gente? Me aproximei mais, devagar, como uma tempestade que chega sem fazer barulho. O golpe, meu filho. Pausa. Foi vocês terem me usado por tantos anos e ainda me tratarem como empregada. Eu apenas resolvi recuperar o que sempre foi meu. Ele respirava rápido, como um menino apavorado depois de cometer um erro. Júlia, por outro lado, tentava recuperar a pose. Pode até ter tirado o dinheiro, ela disse com voz baixa, mas isso não muda nada. A senhora continua velha, sozinha e dependente. Eu sorri pela primeira vez naquela manhã. Um sorriso tranquilo, lento, o tipo de sorriso que antecipa uma verdade grande demais para o outro suportar. Júlia, pausa longa. Eu nunca estive sozinha. Vocês que nunca me olharam. Ela mordeu o lábio, irritada. Olha, a senhora pode até achar que está por cima agora, mas isso vai mudar. Vamos atrás dos seus direitos. Vamos entrar na justiça. Vamos tirar tudo que a senhora pegou. Eu me virei de costas e comecei a caminhar para o corredor, mas parei antes de sair da sala. Sem olhar para eles, apenas disse: Vocês não sabem nem metade do que está vindo. E fechei a porta. A cozinha, que há pouco tempo tinha sido palco da minha humilhação, agora estava silenciosa e intacta. Eu passei a mão sobre o balcão e senti uma paz estranha crescer dentro de mim. Uma paz que não era descanso, era preparo, porque o que o banco revelou era só a primeira maré. A segunda onda viria no capítulo seguinte, e essa onda arrastaria tudo. Depois que fechei a porta da sala e deixei Rafael e Júlia paralisados com as palavras do banco, fui para meu quarto devagar, sentindo minhas pernas tremerem de emoção contida. Não era felicidade, não era vingança, era outra coisa. Era um alívio cansado, uma dignidade ressuscitada. Algo que eu não sentia desde muito antes de perder meu marido. Eu sentei na beira da cama e pela primeira vez em anos me permiti respirar fundo, sem medo de que alguém chamasse meu nome com desdenho, sem o som da risada de Júlia, sem a voz fria de Rafael. E foi ali, naquele silêncio, que minha mente voltou para trás, muito para trás.
Voltou para o tempo em que Rafael ainda me enxergava como mãe. Ele tinha 6 anos quando entrou correndo na cozinha, com o nariz sujo de chocolate, e me abraçou pela cintura dizendo: "Mãe, você é a melhor cozinheira do mundo." Aquele elogio pequeno, infantil, verdadeiro, ainda ecoava dentro de mim como uma lembrança quente em dias de inverno. Naquele tempo, Rafael me amava, me respeitava, me procurava. Quando ficou maior e o pai adoeceu, Rafael chorava no meu colo e dizia: "Mãe, quando eu ficar adulto, vou cuidar da senhora do jeito que o pai cuidava." Eu acreditava com tanta força que não percebi quando tudo mudou. Quando o amor virou distância, quando a distância virou frieza, quando a frieza virou desprezo, e quando o desprezo se tornou hábito. A primeira vez que senti que havia perdido meu filho foi no jantar de aniversário dele. Eu tinha preparado tudo sozinha. Passei o dia inteiro cozinhando, arrumando, decorando a mesa com as cores que ele sempre gostou. Quando Rafael e Júlia chegaram, ela olhou para a mesa, torceu o nariz e disse: "Credo, tudo isso de comida pesada? Você sabe que Rafael não come essas coisas. Parece comida de vó." Eu sorri, mesmo sabendo que aquilo doía, mas Rafael, ele não disse nada. Apenas puxou a cadeira, sentou e começou a comer. Silencioso, indiferente. Naquele dia percebi que meu filho estava se afastando, mas pensei que seria passageiro. Eu não sabia que era o começo do fim. As microagressões começaram rápido. Pequenas frases jogadas ao vento. "Mãe, não precisa se meter." "Mãe, você fala demais." "Mãe, você estraga o clima." "Mãe, por que você sempre aparece sem avisar?" "Mãe, você não entende as coisas modernas." "Mãe, você faz tudo errado." Cada frase era pequena, nada que os outros chamariam de abuso. Mas eu sentia. Dentro de mim, eu sentia. Sentia as rachaduras se formando. Sentia que, pouco a pouco, eu deixava de ser mãe e virava um incômodo. Aos poucos, Júlia começou a se intrometer em tudo. No meu jeito de cozinhar, no meu jeito de arrumar a mesa, no meu jeito de falar. Ela era doce na frente dos outros, mas comigo ela era outra. Uma mulher que sorria enquanto me diminuía, que me abraçava na frente das visitas e me humilhava quando estávamos sozinhas. Uma vez, quando eu levei uma travessa de lasanha para eles, ela disse: "Que bom que trouxe isso. Eu dou para a vizinha. Ela tem um cachorro que come de tudo." Rafael riu. E o riso dele, esse riso, foi o som mais cruel que ouvi naquela época. O afastamento se transformou em manipulação. Rafael começou a me pedir dinheiro. "Mãe, eu preciso pagar umas contas." "Mãe, a gente está apertado." "Mãe, é só esse mês." "Mãe, você não quer que eu passe vergonha, quer?" Eu dava tudo, até o dinheiro da aposentadoria. Eu pensava que era meu dever como mãe, mas havia algo estranho. Ele nunca dizia para que era, nunca mostrava contas, nunca explicava nada. E eu aceitando, achando que estava ajudando meu filho, sem saber que ele estava cavando um buraco fundo e jogando dentro dele não apenas dinheiro, mas também a minha confiança. O pior começou quando Júlia perdeu o emprego. A casa dele se tornou um poço de tensão. Rafael vinha transtornado. Júlia gritava por qualquer coisa e, de repente, tudo era culpa minha. Se a senhora tivesse dado mais dinheiro, não estaríamos assim. Se a senhora ajudasse mais, não passaríamos sufoco. A senhora vive como rainha e deixa a gente sofrer. A senhora não serve para nada além de encher o saco. Eu, a rainha? Eu, que vivia com roupas simples, que remendava minhas blusas, que economizava até na luz? Eles nunca olharam para mim. Olhavam apenas para o que eu podia dar. E quando eu já não tinha força, eles queriam mais. Foi nessa época que eles insistiram para que eu colocasse meu nome na conta conjunta. Para facilitar, disseram. Facilitar o quê? O acesso, o controle, a manipulação. Lembro-me de um dia específico, um dia que nunca esqueci. Eu estava na cozinha lavando louça. Rafael e Júlia discutiam no corredor. A porta estava entreaberta. Eu não devia ouvir, mas ouvi. Júlia disse: "Sua mãe é um poço de dinheiro esperando para ser explorado. É só puxar a corda certa." Rafael respondeu: "Deixa comigo. Essa velha faz tudo para mim." Meu corpo inteiro gelou. Parei de respirar. A esponja caiu da minha mão. E naquele silêncio entre uma frase e outra, eu entendi que não era amada. Eu era usada. E essa dor,
Essa dor enterrei dentro de mim naquele dia, tão fundo que nem eu mesma conseguia mexer nela. Foi quando comecei a me preparar. Não vingança, não retaliação, mas proteção. Eu procurei o advogado do meu falecido marido. Contei tudo o que estava acontecendo, e ele, um homem paciente e justo, apenas disse: Dona Maristela, eles não amam seu dinheiro. Eles amam o poder que acham que têm sobre a senhora. Pausa. E a senhora vai tirar isso deles. Eu assinei documentos, retifiquei matrículas, mudei titularidades, revi contas, protegi tudo, em silêncio, com calma, com dignidade. E no último dia, quando tirei o dinheiro da conta conjunta, eu senti que algo estava prestes a explodir. E explodiu. O café da manhã adicionado à lixeira, o insulto, a humilhação. Eles achavam que tinham me quebrado, mas na verdade, foi ali que descobriram que eu nunca estive tão inteira. E o medo deles estava apenas começando. Depois que fui para meu quarto e deixei Rafael e Júlia desmoronando na sala, fiquei alguns minutos em silêncio. A casa parecia outra, como se o ar estivesse mais leve, embora pesado para eles. Coloquei as mãos sobre a colcha de crochê que eu mesma fiz anos atrás e senti um arrepio. Era como se meus dedos reconhecessem, finalmente, o território da minha própria vida. Mas lá fora, os passos começaram. Primeiro Júlia, andando de um lado para o outro, batendo o pé, bufando como uma panela prestes a explodir. Depois Rafael, murmurando coisas que eu não conseguia entender, mas que carregavam o peso do desespero. Eu sabia o que vinha a seguir. Pessoas manipuladoras só conhecem duas reações quando perdem controle: a raiva e o ataque. E os dois vieram bater na minha porta. "Abre, mãe!" Rafael gritou, batendo com força. "A gente precisa conversar." Eu não respondi. Ele bateu de novo, agora mais forte. "Mãe, pelo amor de Deus!" Júlia, sempre venenosa, acrescentou. "Deixa de drama, Maristela. Você tem obrigação de explicar o que fez. Essa casa não é só sua." Respirei fundo. Então me levantei devagar. Ajeitei o lenço sobre os ombros e abri a porta. Mas abri apenas um palmo, o suficiente para ver os dois, mas não o suficiente para dizer que eu estava inteiramente disponível. Pela primeira vez, aquele espaço mínimo representava o limite que eu nunca coloquei. Rafael me olhou com olhos vermelhos, quase inchados. Não era tristeza, era pânico. "Mãe", disse ele, a voz trêmula, "por que a senhora fez isso? Por que tirou tudo, sem avisar?" Eu senti uma pontada no peito, mas permaneci firme. "Porque vocês não me perguntam mais nada há anos, Rafael", respondi. "Nem como estou, nem se durmo, nem se tenho fome. Só perguntam sobre dinheiro." Ele engoliu seco. Júlia, atrás dele, deu um passo à frente. "Olha, vamos parar com esse teatrinho. A senhora não fez isso sozinha. Alguém te influenciou. Quem foi? Quem te envenenou contra a gente?" Eu a encarei com calma. "Ninguém me envenenou, Júlia. Eu só acordei." Ela riu com desprezo. "Acordou? A senhora está delirando. Não percebe que isso prejudica o Rafael? O seu próprio filho?" Aquela frase, dita com tanta manipulação, fez algo dentro de mim despertar com força. "Júlia", murmurei, "você não ama meu filho. Você ama o que ele te dá. E quando eu deixei de dar, você entrou em pânico." Ela arregalou os olhos, mas Rafael empalideceu. Os dois ficaram alguns segundos sem dizer nada. Foi então que o desespero deles ganhou outra cor. Júlia cruzou os braços. "Quer saber? Tudo bem. Se a senhora quer guerra, vai ter." Pausa. "Eu vou chamar um advogado. Vou contestar tudo. Vou exigir meus direitos." Eu sorri. Um sorriso triste, cansado, mas firme. "Você não tem direitos sobre nada, Júlia. A casa era do meu marido. E ele deixou tudo para mim." Pausa. "Tudo." Rafael passou a mão no rosto, tremendo. "Mas, mãe, nós vivemos aqui. Eu cresci aqui. Eu tenho direito moral." Eu senti uma dor antiga dentro de mim. Uma dor que não vinha de mágoa, mas de verdade. "Moral?" Olhei fundo nos olhos dele. "Você me chamou de velha inútil na frente da sua mulher hoje cedo." Ele baixou a cabeça. Júlia tentou se defender. "Ah, Maristela, não se faça de vítima. Foi só um comentário. A senhora é muito sensível." Eu a interrompi. "Sensível, não." Pausa.
humilhada por anos. O silêncio caiu como uma pedra. Eles não estavam prontos para ouvir o que viria, e eu estava finalmente pronta para dizer. Voltei a falar com Rafael. Filho, algum dia você percebeu como eu me sentia? Algum dia percebeu que eu chorava escondido? Algum dia percebeu que eu ficava horas trancada no quarto para vocês não me verem triste? Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Você gritava comigo, Rafael, e sua esposa ria. Vocês me tratavam como se eu fosse um peso, uma obrigação, um incômodo. Júlia bufou. Lá vem ela dramatizar. Eu continuei, ignorando o veneno dela. Vocês me fizeram acreditar que eu precisava merecer o direito de existir dentro da própria casa. Rafael passou a mão no cabelo, desesperado. Mãe, eu não sabia que te machucava assim. Eu aproximei um pouco mais minha cabeça da fresta da porta. Mas eu sabia, eu sentia. E sentir tanto, por tanto tempo, destrói qualquer amor. O rosto dele se contorceu. Ele queria argumentar, queria reverter, queria voltar no tempo. Mas já era tarde, porque naquele momento ele percebeu que tinha perdido, não o dinheiro, não a casa, tinha perdido a mãe, não o amor dela. Esse eu nunca deixei de sentir, mas a submissão, a obediência cega, o silêncio. Ele perdeu o controle, e essa perda era o que realmente o enchia de medo. Júlia perdeu a paciência e gritou: Pois eu quero ver até onde a senhora vai com essa palhaçada. Está achando que pode viver sozinha? Que pode se virar? A senhora tem que precisar da gente. Eu senti o impacto daquela frase como um soco. Ela disse exatamente aquilo que nunca deveria ser dito. A confissão completa. A prova definitiva. Júlia, respondi devagar, eu nunca precisei de vocês. Pausa. Vocês é que precisavam de mim. O silêncio foi absoluto. Rafael arregalou os olhos. Júlia ficou sem cor. E pela primeira vez em muitos anos, eu senti poder. Não um poder agressivo. Não um poder de domínio, mas o poder de quem, finalmente, recuperou a si mesma. O poder de quem sobreviveu à humilhação. O poder de quem foi esquecida, e mesmo assim não esqueceu de si. O poder de quem envelheceu com dignidade, enquanto os outros envelheceram com culpa. Eu comecei a fechar a porta. Rafael deu um passo à frente. Mãe, não faz isso! Por favor, não nos abandone! Eu o encarei com uma verdade simples. Eu nunca abandonei você, Rafael. Você é que me deixou sozinha há anos, e fechei a porta. Do lado de fora, ouvi o som da desesperança. Passos, choros abafados, xingamentos da Júlia, o impacto de uma realidade que finalmente chegava. E eu fiquei ali, de pé, em silêncio, com a mão ainda pousada na maçaneta. Senti meu coração bater forte, mas não era medo, era renascimento. Eu sabia. A grande queda deles ainda não tinha acontecido. Faltava a ligação final, a descoberta final, a verdade que os destruiria por completo. E essa verdade chegaria no capítulo 3, como um terremoto, como justiça, como libertação. Antes de continuar minha história, quero te pedir algo do fundo do meu coração. Se você gosta desse tipo de relato, dessas histórias cheias de verdade, dor, coragem e reviravoltas, se inscreva no canal. Você não tem ideia de como isso nos ajuda a continuar trazendo narrativas como esta. Obrigada por caminhar comigo até aqui. A porta que eu fechei entre mim e eles parecia uma fronteira de mundos. Eu fiquei ali por alguns segundos, com a mão ainda apoiada na maçaneta, ouvindo os ruídos abafados da sala. A respiração alterada de Rafael. Os passos rápidos de Júlia. A ira contida. O pânico disfarçado. Mas havia algo novo no ar. Eu não tinha mais medo deles. Pela primeira vez em anos, eu era uma mulher inteira dentro da própria casa. Caminhei até a cozinha, passei a mão pelos armários, toquei nas bordas da pia fria e senti uma paz profunda. Era como se todos os objetos ali testemunhassem minha dor e, agora, testemunhassem meu retorno. Eu estava finalmente viva de novo. Eles começaram a discutir na sala. As vozes saíam em murmúrios tensos, cortados, densos. O que a gente vai fazer agora, Rafael? Essa velha enlouqueceu. Como ela tirou nosso dinheiro? Como ela fez tudo sem a gente saber? Rafael respondeu com a voz rouca. Eu não sei. Ela nunca foi assim. Deve ter algum jeito de reverter isso. Júlia explodiu. Você é um idiota! Deixou sua mãe fazer o que quis. Nem para controlar uma velha você serve. Aquela frase doeu. Não porque era dirigida a mim, eu já estava acostumada.
Mas porque, pela primeira vez, Rafael sentiu o gosto amargo da humilhação que tanto me fez engolir. Eu ouvi um baque forte. Algo foi derrubado. Júlia continuou gritando. Eu perdi meu emprego, Rafael. A gente tem contas. A gente tem dívidas. Como você deixa ela tirar tudo? Ele respondeu, quase chorando. Eu achei que ela não tinha coragem. Júlia riu. Um riso curto, venenoso. Pois agora ela tem. Eu não sabia o que estava prestes a acontecer, mas senti a energia da casa mudar novamente, como se o destino estivesse alinhando as peças antes de derrubar todas ao mesmo tempo. E a queda começou exatamente às 14h16. O telefone tocou. Um toque curto, estridente, decisivo. Eu estava perto e atendi primeiro. Alô? A voz do gerente era séria. Boa tarde, senhora Maristela. Precisamos confirmar mais uma informação com a senhora antes de comunicarmos seu filho. Meu coração bateu lento. Pois não? Encontramos irregularidades graves na conta do Sr. Rafael. Pausa. Transações suspeitas, pagamentos não declarados e um saldo negativo superior ao que imaginávamos. Meu corpo gelou. Eu temia aquilo. Sentia que havia algo escuro atrás das atitudes dele. E o que isso significa? Perguntei. Significa que os bancos parceiros estão iniciando bloqueios. E que sua nora também será afetada, pois ambos eram coautores em 2 movimentações recentes. Eu fechei os olhos. Respirei. Entendo. Ele continuou. Senhora, infelizmente, o nome deles entrará em processo judicial por inconsistências financeiras. E gostaríamos de confirmar. Pausa. A senhora realmente se desligou de todas as contas conjuntas ontem? Eu respondi com calma. Sim, tudo o que fiz foi legal e definitivo. Ele suspirou. Nesse caso, nada recairá sobre a senhora, apenas sobre eles. A ligação terminou, e eu soube. A tempestade estava prestes a cair inteira sobre eles. Coloquei o telefone no gancho. No mesmo instante, Rafael apareceu correndo da sala. Mãe! Quem ligou? Era o banco! O que foi dessa vez? Júlia surgiu logo atrás, com os olhos arregalados. Fala logo, velha! O que aconteceu? Eu os encarei. Olhei nos olhos dos dois como quem encara 2 sombras que me acompanharam por anos. Sombras que eu deixei crescer porque tinha medo da solidão. Mas agora, eu já não era sombra. Eu era luz. E a luz deles estava apagando. Minha voz saiu leve, quase mansa. O banco vai ligar para vocês em alguns minutos. Pausa. E vocês vão descobrir que perderam muito mais do que imaginam. Eles congelaram. Rafael ficou sem ar. Júlia abriu a boca, mas não conseguiu falar. O medo começou a nascer dentro deles bem diante dos meus olhos. Eu continuei. A vida tem um jeito bonito de devolver o que a gente entrega. Pausa. Vocês me deram ingratidão, desprezo, humilhação. E respirei fundo antes de concluir. Agora chegou a vez de vocês olharem para o próprio reflexo. E então, como se o destino estivesse esperando exatamente esse momento, o telefone da sala começou a tocar. E tocar. E tocar. O início da ruína deles havia chegado. O telefone continuou tocando na sala, cada toque mais forte que o anterior. Era como se o destino estivesse batendo à porta, impaciente, exigindo ser recebido. Rafael e Júlia se entreolharam, pálidos, quase sem ar. Atende, sussurrou Júlia, empurrando o braço de Rafael. Atende, logo. Ele correu até o aparelho e atendeu com a voz trêmula. Alô? Eu fiquei na porta da cozinha, observando de longe. Não queria ouvir, mas ao mesmo tempo precisava. A voz do gerente do banco ecoou pela sala. Senhor Rafael, lamentamos informar, mas... Pausa que parecia cortar o ar. O saldo da sua conta corrente entrou oficialmente em débito grave. Rafael empalideceu instantaneamente. Débito? Grave? Como assim? Isso não pode estar certo. O gerente continuou, impassível. As movimentações identificadas nos últimos meses passaram por auditoria especial e descobrimos que o senhor realizou pagamentos com juros altíssimos para terceiros não registrados. Pausa. Pagamentos que não retornaram. Júlia arregalou os olhos. Do que ele está falando, Rafael? Que pagamentos são esses? Rafael balançou a cabeça desesperado. Eu não sei, deve ser engano, mas o gerente prosseguiu. Além disso, localizamos empréstimos adquiridos no nome da sua esposa, sem o aval formal dela. Júlia deu um grito.
Em meu nome? Você usou meu nome, Rafael? O que você fez? Ele levou as mãos ao rosto. Júlia, me escuta, não foi bem assim. Eu só precisava organizar umas contas. Eu ia resolver tudo. A voz firme do gerente atravessou a sala. Senhor, há mais. Encontramos tentativas de acesso à antiga conta conjunta com sua mãe. E segundo o relatório, o senhor tentou transferir valores dela sem autorização. Meu coração apertou. Eu já imaginava, mas ouvir a confirmação foi diferente. Foi como ter minha intuição finalmente validada. Júlia ficou vermelha, roxa, branca, tudo ao mesmo tempo. Você tentou roubar sua própria mãe? Você é louco? Rafael gritou. Eu não tentei roubar, eu tentei sobreviver. A minha mãe não nos ajuda em nada. Eu permaneci em silêncio, firme, como uma montanha que assiste à tempestade que ela sabe enfrentar. O gerente continuou. Diante de tudo isso, pausa fatal. O nome do senhor e da sua esposa será enviado para análise jurídica. É provável que haja um bloqueio geral e abertura de processo. Júlia gritou como se estivesse sendo atingida fisicamente. Não, não, pelo amor de Deus. Eu não posso ter o nome sujo. Eu preciso do meu crédito. Eu preciso do carro. Eu preciso das minhas coisas. O gerente finalizou. Reitero que a senhora Maristela não tem nenhuma relação com as dívidas. Ela agiu dentro da legalidade ao retirar seus recursos. Lamentamos pela situação, mas é definitiva. E desligou. O silêncio após aquela ligação foi mais devastador que qualquer grito. Júlia caiu no sofá, com os cabelos desgrenhados, respirando rápido demais. Rafael ficou parado, imóvel, com o telefone ainda na mão como se estivesse congelado no tempo. Eu dei 2 passos para dentro da sala. Eles levantaram o rosto para mim. Havia medo ali, medo puro, medo cru, medo que eu nunca tinha visto deles, porque sempre fui o ponto fraco a quem podiam esmagar sem resistência. Mas agora eu era o ponto forte, a rocha, a dona da casa, a mulher que eles subestimaram a vida toda. Vocês sabiam, comecei com voz suave, que tudo na vida volta. Rafael apertou os olhos, tentando controlar as lágrimas. Mãe, murmurou, eu fiz besteira, eu admito, mas eu estava desesperado. Desesperado por quê, Rafael? Perguntei. Pela vida que você quis ostentar? Pelo padrão que você nunca teve? Pelo medo de parecer menos do que imagina ser? Ele ficou sem resposta. Júlia se levantou com esforço. Seu rosto estava inchado, tenso, derrotado. Você destruiu a nossa vida, disse ela, apontando para mim. A senhora, com essa mania de velhice orgulhosa. Se a senhora tivesse deixado o dinheiro lá, nada disso teria acontecido. Eu dei um leve sorriso, calmo, sereno, cirúrgico. Júlia, pausa. O dinheiro não destruiu a vida de vocês. A ganância destruiu. A arrogância destruiu. A falta de respeito destruiu. E principalmente, pausa, a forma como vocês me trataram. Ela engoliu seco. Percebi que naquele instante ela entendeu algo terrível para ela. Eu não era mais a velha frágil e moldável que eles usavam. Eu era a mulher que carregava os documentos, as provas, os direitos. E pela primeira vez, ela sentiu medo de mim. Não de violência, mas da verdade. Rafael, sem forças, sentou-se no chão. Mãe, eu não sei o que fazer. A senhora precisa nos ajudar. Eu fui até ele. Ajoelhei ao lado dele, devagar, e disse a coisa mais difícil que já disse na vida. Filho, eu sempre te ajudei. Eu te ajudei quando você precisava. E te ajudei quando não merecia. Mas agora, pausa profunda. Você precisa aprender a se ajudar. Ele começou a chorar como uma criança. Júlia também chorava, mas o choro dela não era arrependimento. Era desespero pelo dinheiro, pelo status, pelo conforto perdido. E foi ali, naquela sala iluminada pela luz fraca da tarde, que percebi. Eu estava vendo o início da queda deles. Não a queda material, mas a queda moral, a queda emocional, a queda do castelo de arrogância que construíram sobre o meu silêncio. E quando o silêncio cai, ele não cai devagar, ele despenca. Naquele momento, entendi que minha história estava mudando de direção. Eu não era mais a vítima, eu era a testemunha da ruína deles. E, ao mesmo tempo, o alicerce da minha própria reconstrução. A tarde parecia mais pesada do que qualquer tempestade que já vi na vida. As nuvens carregadas lá fora pareciam se acumular dentro da casa também, densas, elétricas, prontas para desabar sobre nós a qualquer minuto. Rafael ainda estava sentado no chão, com as mãos na cabeça,
respirando de forma irregular. Júlia andava de um lado para o outro, com as mãos trêmulas, como se buscasse uma saída dentro das paredes que ela tanto desprezou. E eu estava de pé, serena e inteira. Um contraste tão grande que parecia quase injusto, mas não injusto comigo. Injusto com a vida que eles tinham escolhido viver. Depois de longos minutos, Júlia finalmente se virou para mim. Seu rosto estava deformado pelo choro, mas seu olhar continuava duro. E agora, Maristela? O que a senhora quer? Quer nos humilhar mais? Quer nos ver rastejar? Eu fiquei em silêncio, não por falta de resposta, mas porque o silêncio, às vezes, é mais poderoso que qualquer palavra. Foi Rafael quem quebrou o vazio. Mãe, eu errei. Eu sei que errei. Mas como a senhora teve coragem de fazer tudo isso? Me aproximei devagar. Meus passos ecoaram pela sala. Rafael, pausa. Você acha mesmo que o que eu fiz foi sobre coragem? Ele levantou o rosto confuso. Mãe, eu suspirei fundo, sentindo o peso dos anos se dissolverem dentro de mim. Não foi coragem, meu filho. Pausa. Foi necessidade. Eu fiz porque vocês me empurraram pro limite. Eu fiz porque vocês me esmagaram até eu virar pó. E quando virei pó, percebi que era capaz de voar. Filosofia barata não muda nada. A gente vai recuperar o que é nosso. Meu sorriso foi calmo, quase doce, e exatamente por isso, apavorante para ela. Júlia. Pausa lenta. Nada do que vocês perderam era de vocês. O silêncio vibrou. Ela abriu a boca para responder, mas nesse exato momento, a campainha tocou. Um som agudo, cortante, que atravessou o ar como uma lâmina. Rafael levantou a cabeça. Júlia congelou. Eu permaneci imóvel. A campainha tocou de novo. Cada toque mais urgente que o anterior. Quem é? Perguntou Rafael, com a voz falha. Eu caminhei até a porta, abri devagar, e lá estava ele. O homem que mudaria tudo naquela história. Um homem de terno escuro, olhar firme, postura impecável e uma pasta preta debaixo do braço. Ele me cumprimentou com um leve aceno de cabeça, totalmente respeitoso. Boa tarde, dona Maristela. A senhora pode me receber agora? Júlia colocou a mão na boca. Rafael se levantou devagar, como se estivesse vendo um fantasma. Eu respondi com serenidade. Claro. Entre, doutor Alessandro. Sim, era advogado. Não era meu advogado anterior. Não era o advogado do banco. Era outro. Alguém que Rafael e Júlia nunca imaginaram que eu tivesse contato. O advogado entrou e tirou alguns papéis da pasta. Estou aqui com os documentos finais, dona Maristela, disse ele. Conforme a senhora pediu. Rafael arregalou os olhos. Documentos finais? Mãe, o que é isso? O advogado continuou. Trata-se da ratificação legal das alterações patrimoniais realizadas nos últimos meses. Tudo já está registrado em cartório. E o juiz validou sem contestação. Júlia quase caiu. Como assim, juiz? Isso foi para a justiça? Ela mexeu com tudo às escondidas? O advogado ajustou os óculos. Sim, senhora. E tudo dentro da lei. Pausa. A casa, os investimentos, as ações, bens móveis e a antiga herança do marido estão todos no nome da dona Maristela agora. Rafael deu um passo para trás. Tudo? Até as ações da empresa do meu pai. O advogado respondeu com calma profissional. Sim, o seu pai deixou tudo para sua mãe no testamento. Vocês nunca tiveram direito direto sobre nada. A expressão de Rafael perdeu qualquer resquício de soberba. Júlia estava lívida. O advogado então fechou a pasta e me entregou um envelope. Aqui está a comprovação final, dona Maristela. A partir de hoje, tudo está oficialmente em seu nome. Nada, absolutamente nada, pode ser transferido sem sua autorização. Eu peguei o envelope com as mãos firmes. Obrigada, doutor. Enquanto isso, Rafael cambaleava até o sofá. Sentou-se, levou as mãos ao rosto. Mãe, a voz saiu quebrada. Eu não acredito que a senhora fez isso. Júlia, por outro lado, não teve piedade. Rafael, seu inútil, você deixou essa velha passar a perna na gente. A gente tinha tudo, e agora estamos na merda. O advogado se virou para ela. Senhora, recomendo cuidado com suas palavras. Tudo o que disser pode ser usado em eventual processo por injúria. Ela arregalou os olhos, sem acreditar. Eu caminhei até o centro da sala. E com a calma que só quem sobreviveu ao deserto tem, disse. Júlia, pausa.
Você me chamou de velha inútil a vida inteira. Hoje, você descobriu quem realmente era útil aqui. Ela ficou sem voz. Rafael tremia. E eu, finalmente, sentia minha alma respirar. Aquela visita foi apenas o início, porque ainda havia algo que Rafael e Júlia não sabiam, algo que mudaria tudo de forma definitiva. Quando o advogado saiu pela porta, levando consigo o peso jurídico que amparava minha liberdade, a sala ficou envolta por um silêncio tão absoluto que parecia palpável. Rafael estava sentado no sofá, o corpo curvado, como se finalmente sentisse o peso de tudo o que fez. Júlia, por sua vez, estava em pé, com as mãos na cabeça, andando de um lado para o outro como uma fera aprisionada. A raiva dela não tinha mais máscara, não tinha controle, não tinha limites. "Eu não acredito!" gritou ela com a voz estrangulada. "Eu não acredito que essa velha fez isso. A senhora destruiu a nossa vida. Destruiu!" Eu a observei, calma, sem medo. "Júlia, eu não destruí nada. Apenas recuperei o que sempre foi meu." Ela avançou 2 passos na minha direção. "Seu monstro, sua velha manipuladora. Como ousa falar como se fosse vítima? A senhora sempre teve tudo enquanto a gente ralava." Meu coração apertou, não pela acusação, mas pela inversão cruel da realidade. "Tudo", repeti, baixinho. "O que eu sempre tive foi silêncio e dor, Júlia. Vocês é que sempre tiveram tudo de mim." Ela fechou os punhos. "Eu juro que vou virar essa situação! Eu juro! Eu não vou ficar sem nada por culpa de uma velha ingrata!" Rafael finalmente saiu do transe. "Júlia, para! Pelo amor de Deus, para!" Ela o encarou como se ele fosse o culpado de todos os seus fracassos. "Você", disse, apontando um dedo trêmulo, "você deixou isso acontecer. Você nunca teve coragem de enfrentar sua mãe. Você nunca assumiu a liderança da casa. Você é um fracasso de homem." A palavra fracasso bateu nele como uma pedra. Eu vi seus ombros murcharem. Vi a dor escorrer pelo rosto dele como chuva. E no fundo, vi o menino que Rafael foi um dia. O menino que sonhava ser melhor. O menino que dizia que cuidaria de mim. Aquele menino estava se afogando dentro do homem que ele se tornou. Júlia não percebeu, ou não se importou. Ela continuou. "Agora estamos falidos. Sem casa, sem dinheiro, com o nome sujo. E tudo por culpa dele, do seu pai, e agora da sua mãe." O mundo parou. Ela tinha ido longe demais. Rafael levantou a cabeça devagar, como se cada milímetro custasse dor. "Não fala do meu pai", murmurou ele. "Por que não?" Ela cuspiu. "Ele deixou tudo para essa velha. Nem confiou em você." Rafael tremeu. Júlia avançou mais. "E quer saber a verdade, Rafael? Seu pai nunca confiou em você porque ele sabia que você era fraco." Silêncio. Um silêncio tão profundo que nenhum som caberia dentro dele. Rafael levou a mão ao peito. A respiração dele ficou curta. As mãos tremiam. "Sai", murmurou ele. "Júlia, sai de perto de mim." Mas ela não parou. Não sabia parar. "Você nunca deu conta de nada. Sempre precisou da mamãezinha. Sempre foi um homem pela metade. E agora perdeu tudo por causa daquela." Eu a interrompi. Pela primeira vez minha voz saiu forte. "Chega." Júlia parou. Rafael também. Até o ar pareceu segurar a respiração. Eu dei um passo à frente. "Júlia, você não vai mais usar a dor dele como arma. Você não vai mais me insultar. E você não vai mais fingir que é vítima." Ela abriu a boca, mas eu continuei. "Você sempre odiou o passado de Rafael. Sempre competiu com a memória do pai dele. Sempre quis apagar a influência que eu tinha, mesmo quando era pequena. Sempre quis controlar tudo. O dinheiro, as decisões, até os sentimentos dele." Júlia empalideceu. "Do que você está falando?" Eu a encarei fundo, com uma calma antiga. "Eu sei das mensagens." Pausa. "Eu sei do que você dizia para suas amigas. Eu sei do seu desprezo escondido. Eu sei que você manipulou Rafael a vida inteira." Ela congelou. O sangue dela pareceu sumir do rosto. "Se como... Como assim sabe das mensagens?" Eu me aproximei mais. "Júlia, quem você acha que pagava o plano do seu celular? Quem tinha acesso aos extratos? Quem via as notificações duplicadas? Quem via os prints que você esquecia na nuvem sincronizada?" A boca dela abriu num grito mudo. Rafael virou lentamente para ela. "Júlia, que mensagens são essas?" Ela tentou reagir. "Não é nada.
Essa velha está inventando. É mentira. Eu continuei, implacável. As mensagens onde você dizia que Rafael era um fracasso, onde dizia que só iria ficar com ele até estabilizar a vida, onde confessava que nunca amou seu próprio marido. Pausa. E as mensagens onde você planejou me colocar em um asilo para ficar com a casa inteira. Júlia deu 2 passos para trás, como se tivesse levado um tapa invisível. Não, isso é invasão de privacidade. Isso é mentira. Você não tem provas. Eu sorri de leve. Júlia, minha filha... Pausa. Eu tenho tudo. Ela ficou sem ar. E Rafael desabou no sofá, com as mãos no rosto, chorando como nunca vi. Júlia, você fez isso comigo. Com a minha mãe. Você ia me abandonar. Ela tentou segurar o braço dele, mas ele se esquivou como se o toque dela queimasse. Não encosta em mim. Júlia caiu de joelhos. Rafael, me escuta! Eu disse aquilo na raiva. Eu não pensei. Não significava nada. Mas Rafael só repetia. Você ia me abandonar. Você nunca me amou. Nunca, nunca. A casa inteira tremeu com o colapso dele. E eu ali, de pé, vendo meu filho finalmente enxergar a verdade que eu vi durante anos. Júlia chorava, mas eram lágrimas desesperadas. Não de arrependimento, mas de perda. Perda de poder, perda de controle, perda de bens, perda da imagem que ela moldou. E no fundo, eu sabia. A queda dela não viria só do banco. Viria da própria máscara que agora despencava. Mas havia algo maior chegando. Uma revelação que mudaria não apenas o presente, mas o passado inteiro. Rafael continuou chorando por longos minutos, dobrado no sofá, como se o próprio corpo estivesse desistindo de sustentá-lo. Cada soluço dele parecia um pedido de socorro atrasado, um pedido que ele nunca teve coragem, humildade ou lucidez para fazer antes. E eu não sentia satisfação alguma. Ver meu filho quebrado nunca seria motivo de alegria. Mas ver a verdade, finalmente, rasgando a escuridão em que ele se meteu, isso sim, era um alívio silencioso. Júlia, ao perceber que o desespero de Rafael a afastava, tentou mudar de estratégia, como fazem os manipuladores quando percebem que estão perdendo território. Ela limpou as lágrimas com as costas das mãos, respirou fundo e se aproximou de mim. Maristela. A voz saiu mais baixa, mais suave, ensaiada. Eu sei que errei, sei que passei do limite. Pausa. Mas nós podemos resolver isso juntas. Eu a encarei com calma. Ela se aproximou mais. Eu posso ajudar a pagar as dívidas do Rafael. Posso reorganizar tudo. Podemos recomeçar. Rafael levantou o rosto confuso. Júlia, do que você está falando? E então veio a frase que matou qualquer vestígio de sinceridade. Se a sua mãe devolver pelo menos metade do dinheiro, a gente consegue respirar. Ali estava a verdade nua e crua. Ela não estava arrependida, não estava triste, não estava magoada. Ela estava desesperada por dinheiro. Era sempre isso. Desde o primeiro dia que entrou na nossa família. Eu dei 2 passos para frente, aproximando-me dela. Júlia, pausa. Você sabe qual é o problema de quem manipula? Ela piscou, confusa. O quê? É que vocês acham que todo mundo é manipulável. A expressão dela se desmontou. Você acha que palavras bonitas, que lágrimas falsas, que promessas vazias... Pausa. Vão me comover. Ela abriu a boca para responder, mas eu continuei. Eu vivi tempo demais com medo. Tempo demais sendo humilhada. Tempo demais servindo, cozinhando, limpando, calando. Senti minhas mãos tremerem um pouco. Não de fraqueza, mas de libertação. E sabe qual foi a maior descoberta da minha vida, Júlia? Ela balançou a cabeça levemente. Que eu só fui presa porque aceitei as correntes. O silêncio caiu como uma pedra no meio da sala. Júlia recuou, com o rosto rígido. Rafael observava tudo, atordoado, como se fosse a primeira vez que realmente me visse. Então, aproximei-me dele, com movimentos lentos, cuidadosos, como quem se aproxima de um ferido. Rafael, olha para mim. Ele levantou o rosto, os olhos cheios de lágrimas. Mãe, eu errei tanto. Sentei ao lado dele. Filho, você não errou sozinho. Pausa. Você errou porque foi moldado por alguém que te convenceu de que eu era pequena, que eu era menos, que eu era um fardo, que eu estava aqui para servir vocês. Ele chorou mais forte. Eu deixei ela me virar contra você. Eu deixei ela me manipular. Mas a responsabilidade é sua, Rafael. Pausa firme.
Você permitiu. Ele abaixou a cabeça, derrotado. Júlia, percebendo que perdia a narrativa, explode novamente. Vocês dois são iguais, dramáticos, ingratos. Vocês não sabiam viver sem mim. Eu a encarei, devagar, firme. Aquela era a hora da verdade que eu escondi por anos. A verdade que explicava tudo. Minha voz saiu baixa, porém afiada. Júlia, pausa longa. Você acha mesmo que Rafael não sabia que você era falsa? Ela congelou. O ar pareceu sumir. Rafael virou lentamente para mim, confuso. Mãe, essa era a revelação que eu nunca quis dizer, mas agora era necessária, crucial, libertadora. Rafael, 2 anos atrás, seu pai me entregou uma carta. Pausa. E dentro da carta havia prints de conversas da Júlia. O rosto de Júlia perdeu toda a cor. O que? Não é possível. Ele morreu antes disso. Eu a encarei com uma serenidade antiga. Não morreu tão cedo quanto você pensa, Júlia. Ele sabia do seu jogo, sabia do seu plano, sabia do desprezo escondido. Me aproximei ainda mais. Foi ele quem me pediu para proteger o que era nosso e para nunca confiar em você. Júlia colocou as mãos na cabeça, desesperada. Não, isso é mentira, mentira. Rafael, trêmulo, tocou meu braço. Mãe, eu não sabia disso. Por que não me contou? Meu coração apertou. Toquei suavemente sua mão. Porque você não estava pronto para ouvir, Rafael. Pausa. Porque você tinha escolhido acreditar nela. E não em mim. Ele fechou os olhos, soluçando. Júlia caiu sentada no chão, sem forças. A revelação tinha quebrado algo dentro dela. O castelo de manipulação que ela construiu, pedra por pedra, durante anos. Agora tudo estava à mostra. E eu sabia. O próximo capítulo seria a resolução moral, o recomeço, o encerramento de uma dor que durou décadas. Júlia continuava no chão, as mãos segurando a cabeça, como se tentasse impedir que o mundo ruísse ao redor dela. Rafael permanecia no sofá, o rosto escondido entre as mãos, chorando como um homem que finalmente reconhece os destroços da própria vida. E eu estava de pé, não por orgulho, não por vitória, mas porque, depois de tantos anos ajoelhada emocionalmente, meu corpo não sabia mais se curvar. Por alguns instantes, ninguém disse nada. O silêncio tinha peso, tinha cheiro, tinha temperatura. Foi Rafael quem falou primeiro, com a voz estilhaçada. Mãe, ele respirou fundo, tremendo. Eu não quero mais viver assim. Eu me aproximei devagar. Assim como, meu filho. Ele levantou o rosto. Os olhos dele, vermelhos, cansados, doídos, pareciam de uma criança perdida. Assim, preso entre mentiras, entre dívidas, entre gente que não me ama. Júlia levantou o rosto abruptamente, como se levasse uma facada. Rafael, como você diz isso? Eu sempre estive ao seu lado. Eu a encarei com calma. Ela já não tinha força para encarar de volta. Rafael suspirou. Júlia. Pausa longa. Eu te dei tudo o que tinha. Ela se levantou, cambaleante. E eu também, Rafael. Eu te dei minha juventude, minha vida, meus planos. Eu intervi antes que o grito dela enchesse novamente a casa de ódio. Júlia, você não deu nada. Pausa. Você investiu. E agora está colhendo o prejuízo. Ela arregalou os olhos, a respiração irregular. Velha maldita. Quem a senhora pensa que é? Meu coração não tremeu. Quem eu penso que sou? Uma mulher que vocês subestimaram. Ela mordeu os lábios, tremendo. Eu ainda posso acabar com tudo isso. Pegar o dinheiro de volta. Eu a cortei. Júlia, você entende que não tem mais nada, não entende? Nem bens, nem crédito, nem confiança, nem sequer meu silêncio. Ela cambaleou um passo para trás. Foi Rafael quem falou, com a voz rouca, cansada demais para fingimentos. Júlia, você nunca me amou, né? Foi como se o chão desabasse sob os pés dela. Rafael, eu estava confusa. Eu disse coisas sem pensar. Ele a encarou por longos segundos. E então, pela primeira vez, respondeu com a verdade que guardou por anos. Eu passei a vida inteira acreditando que eu era o problema, que eu era fraco, que eu era insuficiente. Pausa. Agora eu vejo que você me fez acreditar nisso, porque assim eu te servia melhor. O rosto dela perdeu toda a cor. Ela tentou se aproximar, mas Rafael recuou. Não encosta em mim. As pernas dela fraquejaram. Ela caiu novamente no chão.
E eu vi naquele momento que a queda de Júlia não era material, era espiritual. A máscara que ela sustentou por todos esses anos havia se rompido, e por trás dela havia apenas vazio. Eu sentei no braço do sofá, perto do Rafael. Filho, ele não levantou os olhos. Mãe, eu me tornei um monstro, não foi? Meu peito ardeu. Eu toquei seu ombro com delicadeza. Não, Rafael. Pausa. Você se tornou sobrevivente de alguém que não te amava. E agressor de alguém que sempre te amou. Ele engoliu seco, a dor atravessando seu rosto. Mãe, você consegue me perdoar? Essa pergunta pesou tanto que minhas mãos tremeram. Eu respirei fundo. Rafael, o perdão não é apagar as feridas. É transformar o que sobrou delas. Pausa. Eu não te odeio. Nunca odiei. Mas você precisa se reconstruir. Precisa ser homem, não menino. Precisa assumir suas escolhas. Ele balançou a cabeça, derrotado. Eu não sei se consigo... Consegue, respondi. Porque agora você não tem mais ninguém para enganar. Nem a mim, nem a si mesmo. Júlia, no chão, soluçava. Eu só queria uma vida boa. Eu só queria não ser pobre de novo. Eu a olhei com compaixão, não por pena dela, mas porque consegui ver algo por trás da sombra. Júlia, você destruiu seu casamento tentando fugir de um passado que ninguém te cobrou e machucou pessoas que só queriam viver em paz. Ela me encarou com ódio e desespero misturados. A senhora venceu, não foi? Meu sorriso foi triste. Júlia, eu nunca competi com você. Quem competiu foi você mesma. Ela colocou o rosto entre as mãos. A respiração dela era quebrada, irregular. Foi então que Rafael levantou devagar. Caminhou até ela e disse sem raiva, apenas com a verdade crua que dói mais do que qualquer grito. Júlia, nós terminamos. Ela levantou o rosto num sobressalto. O quê? Rafael, você não pode fazer isso. Você não pode me deixar. Eu abri mão de tudo por você. Ele balançou a cabeça. Não, Júlia. Você abriu mão de tudo por você mesma. Eu só fui o caminho. Ela estendeu a mão para ele em pânico. Não me deixa, Rafael. Eu não tenho mais nada. Ele recuou um passo. E eu não posso continuar sendo seu tudo. As palavras dele ecoaram pela sala como sentença. E eu soube. Um ciclo havia se rompido. E a minha parte nessa história ia ser concluída no próximo capítulo, porque ainda faltava a justiça, a reconstrução e a despedida emocional. O silêncio depois da decisão de Rafael pareceu se espalhar pela casa inteira, como se as paredes finalmente pudessem descansar depois de anos absorvendo gritos, brigas, humilhações e palavras que nunca deveriam ter sido ditas. Eu fiquei ali, parada, olhando meu filho. Ele respirava devagar, como quem reaprende a puxar o ar depois de quase se afogar. Os olhos dele estavam vermelhos, mas havia algo novo neles. Clareza. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava sóbrio da realidade. Júlia, ainda no chão, tremia. O rosto inchado, a maquiagem borrada, o corpo encolhido como uma sombra do que um dia ela tentou ser. A máscara havia caído, definitivamente. Ela tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Tentou levantar, mas as pernas falharam. Tentou se aproximar de Rafael, mas ele deu um passo atrás. Foi ali, só ali, que ela entendeu que não tinha mais poder sobre ninguém, nem sobre ele, nem sobre mim, nem sobre a casa, nem sobre o futuro, apenas sobre o próprio vazio. Rafael passou as mãos no rosto, respirou fundo e se virou para mim. Mãe, disse, com a voz baixa e cansada. Eu não sei por onde começar a consertar tudo. Eu o olhei com ternura. Não a ternura cega de uma mãe que desculpa tudo, mas a ternura de quem finalmente vê o filho encarando a vida de frente. Comece reconhecendo que precisa de ajuda, Rafael, e que sozinho você não chega a lugar nenhum. Ele assentiu devagar. Júlia ergueu o rosto desesperada. Então você vai me deixar? É isso! Jogar no lixo tudo o que vivemos. A ironia da frase cortou o ar, porque ela passou anos me jogando no lixo. Rafael respondeu com a voz mais firme que já ouvi dele. Nós não vivemos nada, Júlia. Nós sobrevivemos. E eu estou cansado de sobreviver. Ela tentou alcançar seu braço. Ele recuou. E nesse pequeno movimento, eu vi a ruptura final. Não havia mais volta. Nem para o casamento, nem para a manipulação, nem para a máscara. Fui até a janela. A rua estava silenciosa, iluminada pelo sol fraco da tarde, que entrava pela cortina como um fio de esperança. Eu senti uma paz profunda.
Uma paz que não vinha da derrota deles, mas da libertação que finalmente se instalava dentro de mim. Enquanto olhava para fora, pensei em tudo o que vivi. Anos servindo com amor, anos sendo humilhada, anos engolindo o choro para não pesar a casa, anos mendigando carinho de quem devia transbordá-lo. E, agora, o ciclo se fechava, sem gritos, sem violência, sem vingança suja, apenas justiça emocional, a vida devolvendo exatamente o que cada um plantou. Júlia levantou devagar, apoiando-se na parede. Os olhos dela, antes afiados, estavam opacos. Eu posso ficar aqui hoje? Ela perguntou, com a voz falha. Rafael fechou os olhos, respirou fundo. Júlia, você precisa procurar sua família. Não dá para ficar. Ela olhou para mim com a voz quebrada. A senhora não vai me deixar dormir nem uma noite? Eu caminhei até ela. Aproximei-me o suficiente para que ela sentisse minha presença, mas não o suficiente para tocar. Júlia, você fez desta casa um campo de guerra emocional. Uma noite aqui não te faria bem. E nem faria bem para nós. Ela desabou em lágrimas. Não lágrimas de arrependimento, mas de perda, de derrota, de descontrole. Rafael se ajoelhou ao lado dela pela última vez. Vai para a casa da sua irmã. Amanhã a gente resolve a questão dos papéis. Mas hoje... Pausa. Hoje acabou. Ela soluçou tão alto que parecia que o ar estava fugindo de dentro dela. Então, juntando suas poucas coisas, sem coragem de encarar nada do que antes era dela, Júlia deixou a casa. Quando a porta se fechou atrás dela, sentiu o ar da sala mudar completamente, como se uma tempestade tivesse passado e o barro começasse a se acalmar. Rafael permaneceu ajoelhado no chão. Eu me aproximei, toquei seu ombro e disse: agora começa a parte mais difícil e a mais bonita também. Ele levantou o rosto. Qual parte, mãe? Sorrindo com tristeza e amor misturados, respondi: a parte de reconstruir e se reconstruir. Ele chorou. Mas dessa vez, o choro era libertação. E eu, pela primeira vez em muitos anos, senti que podia respirar como uma mulher inteira. Depois que Júlia saiu pela porta, a casa ficou em um silêncio diferente. Não era mais o silêncio que machuca, era o silêncio que cura. Eu sentei ao lado de Rafael, que ainda estava no chão, respirando fundo, tentando reorganizar a própria existência. O sol entrava pela janela, iluminando o rosto dele, e pela primeira vez em muitos anos, eu vi meu filho não como o homem endurecido pela vida, mas como o menino que um dia dormia no meu colo. Mãe, ele murmurou, eu tenho medo. Eu passei a mão em seus cabelos, como fazia quando era pequeno. Medo do quê, meu filho? Ele suspirou. Medo de não conseguir, medo de ser alguém ruim, medo de não ter conserto. Aproximei meu rosto do dele. Rafael, pausa. Nenhum ser humano nasce destruído. A gente se perde pelo caminho, mas todo mundo pode voltar. Ele fechou os olhos e chorou baixinho. Eu quero voltar, mãe. Eu quero recomeçar. Meu coração doeu e se encheu ao mesmo tempo. Então recomece. Pausa. Comece pedindo perdão a si mesmo. Depois, ao que restou da sua vida. E quando ele respirou pronto, profundamente. A mim. Eu quero tentar, mãe. Eu quero ser diferente. Toquei seu rosto com carinho. O importante é que, pela primeira vez, você quer de verdade. Os dias seguintes foram de uma calma estranha, como o silêncio depois de um terremoto. Júlia não voltou. Ligou 2 vezes, chorando, implorando, gritando, alternando entre súplica e agressão. Mas eu e Rafael decidimos não abrir mais aquela porta. Ele começou a fazer o que nunca fez antes. Lavou a louça, arrumou o quarto, ajudou a limpar a casa, sentou comigo para tomar café sem pressa, sem arrogância, sem cobrança. E um dia, pela manhã, me trouxe uma flor simples, colhida na rua. Para a senhora, por tudo o que eu estraguei, e pelo que ainda quero construir. Eu quase chorei, mas apenas sorri. Obrigada, meu filho. 1 mês depois, Rafael começou terapia. Começou a organizar as dívidas, conseguiu emprego novo e, pela primeira vez, me disse algo que esperei durante anos. Mãe, eu não quero mais que a senhora cuide de mim. Eu quero cuidar da senhora. E aquilo fechou um ciclo inteiro. A casa, antes cheia de tensão, agora tinha risos tímidos, conversas calmas, silêncio leve. O passado ainda doía,
mas não mandava mais em nós. Numa tarde, sentamos os dois na varanda. O vento passava entre as plantas, balançando minhas pequenas flores como se dançassem. Rafael me olhou e perguntou: Mãe, depois de tudo, como a senhora ainda consegue ficar de pé? Eu sorri lentamente. Porque aprendi, Rafael. Pausa. Que a força que a gente procura nos outros só existe quando encontramos dentro da gente. Ele assentiu, emocionado. E qual é a maior lição disso tudo, mãe? Eu respirei fundo, olhando para o céu. Que ninguém merece sofrer em silêncio. Que amor sem respeito é prisão. Que família que humilha não é família, é algema. Pausa. E que a velhice não é fraqueza. A velhice é sabedoria, e sabedoria é poder. Ele sorriu, com lágrimas nos olhos. Obrigado, mãe. Obrigado por não desistir de mim. Tomei sua mão entre as minhas. Eu não desisti, Rafael. Pausa suave. Eu apenas esperei você acordar. E agora, falando diretamente com você que me ouviu até aqui, quero agradecer profundamente por acompanhar minha história, por caminhar por cada capítulo comigo, por sentir a dor, a raiva, a esperança e principalmente a libertação. Histórias como a minha só fazem sentido quando tocamos outras almas. E eu espero ter tocado a sua. Se você gostou desta narrativa, se ela te emocionou, te fez pensar ou te trouxe qualquer forma de força, se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar criando histórias tão humanas e transformadoras quanto esta. Obrigada, do fundo do meu coração maduro, por ficar comigo até o fim. Até a próxima história. E lembre-se, nenhuma dor é maior que a coragem de recomeçar.